Uma vila nas montanhas tem sofrido ataques constantes de um Fenrir de rank S, então eles gastaram todas as suas economias para contratar um grupo de rank SS para derrotá-lo. Os membros do Flaming Dragon Fang são alguns dos aventureiros mais fortes do mundo, cada um com suas próprias habilidades únicas. Mas então a Kurt, cuja única utilidade é fazer tarefas domésticas, então ele se esconde atrás de um muro para evitar se machucar. No entanto, Kurt é a primeira pessoa que o Fenrir ataca assim que chega, sendo lançado pelos ares. Os outros membros do grupo se preparam para o combate. Golv ordena que Bandana imobilize o Fenrir, então ela puxa seu fio e o amarra, mas um segundo depois, o Fenrir a lança contra a parede, quebrando suas costas. Normalmente, Bandana ficaria confinada a uma cadeira de rodas pelo resto da vida, mas com Marfice na equipe, ela é curada em segundos e volta ao combate. Ela usa uma árvore como âncora para se firmar no chão, dando a Golv uma abertura para atacar a cabeça do Fenrir. Ele salta e incendeia a fera com sua espada mágica. Os aldeões ficam tão felizes com a derrota do Fenrir que preparam um banquete para o grupo, mesmo estando quase falidos. No entanto, Golv odeia essa comida de camponeses e ordena que Kurt prepare uma refeição decente para ele. Bandana também pede algo especial, pois hoje é o último dia em que poderão comer a comida preparada por Kurt. Kurt não entende o que eles querem dizer com isso, então pergunta a Golv por uma explicação. Golv então diz a Kurt que, a partir de hoje, ele está sendo demitido. Kurt não entende por que está sendo despedido e pergunta a Golv se fez algo errado. Golv responde que o problema é que Kurt não está fazendo o suficiente. Claro, ele cuida das tarefas do grupo, mas, além disso, ele é completamente inútil em combate. E como grupos só podem ter 4 membros, se eles quiserem ficar mais fortes, precisam substituir Kurt por um mago poderoso ou pelo menos alguém que consiga se defender em uma luta. Kurt implora para que o deixem ficar no grupo, mas Golv lhe dá um chute no estômago, cansado de suas lamentações. Eles não precisam mais dele, e ponto final. No dia seguinte, Kurt deixa a vila sozinho, sem ter para onde ir e com uma carteira mais vazia que o abismo. Eventualmente, ele chega à cidade de Saa e está com seus últimos trocados, então precisa encontrar um novo emprego o quanto antes. Ele encontra uma agência de empregos temporários e decide tentar a sorte. Ao entrar, é recebido pela recepcionista, que pergunta se ele está ali para contratar alguém ou para procurar trabalho. Depois que Kurt diz que está procurando um emprego, ela informa que precisará realizar uma entrevista e um teste de aptidão antes. Ela pede algumas informações básicas, como nome, idade e cidade natal. Kurt responde que seu nome é Kurt Hawkins, tem 15 anos e vem da Vila H, nas montanhas Shin. Kerr nunca tinha ouvido falar de uma vila nessas montanhas, mas segue com a entrevista e pergunta sobre sua experiência de trabalho. Kurt conta que fez parte do Flaming Dragon Fang, mas que só realizava tarefas básicas para eles e foi recentemente demitido. Kerr fica surpresa ao saber que Kurt fez parte de um grupo de rank S e, mesmo que ele não tenha feito muito, ter o nome do grupo no currículo certamente o ajudará a conseguir um novo emprego. Kurt fica feliz em saber disso e agora só precisa completar o teste de aptidão para que Kerr possa descobrir seus pontos fortes e fracos. Aptidões, nesse mundo, são dons concedidos por Deus, e, se Kurt tiver sorte, talvez descubra um talento oculto hoje. As aptidões são classificadas desde o rank G até o triplo S, e a diferença entre esses níveis é tão grande que alguém com uma habilidade de espada rank G mal conseguiria balançar uma espada, enquanto alguém com uma habilidade de espada rank A poderia partir uma rocha ao meio sem esforço. Kurt está animado para descobrir se tem algum talento, mas, infelizmente, todas as suas aptidões de combate na ficha são classificadas como rank G, o que significa que ele não tem nenhuma esperança de assumir um papel de combate. Ele imediatamente perde as esperanças, mas Kerr lhe diz que ainda pode ter uma boa aptidão para alguma profissão, como alquimia ou ferraria. No entanto, o técnico responsável por esses testes está de férias, então Kurt terá que voltar na próxima semana para ser avaliado. Kurt diz a ela que não pode esperar tanto tempo, pois está a um pão de distância de ficar sem dinheiro, e precisa desesperadamente encontrar um emprego hoje. Kerr compreende sua situação e pede que ele tente levantar um dos sacos de areia ali perto. Kurt tenta, ao colocar as mãos no saco, sente uma sensação estranha, quase como se a areia drenasse um pouco de sua mana. De qualquer forma, ele levanta o saco, e como consegue fazer isso sem dificuldades, que ela acha que ele pode lidar com trabalho braçal. Ela informa que o Margraviato de Tony está recrutando trabalhadores para ajudar a reparar os muros da cidade, então Kurt pode conseguir um emprego lá se ela escrever uma carta de recomendação para ele. Grato pela ajuda, Kurt segue imediatamente para encontrar o Margrave. O Margrave lê a carta, mas não acredita que Kurt tenha condições de trabalhar na construção. No entanto, como precisa de todas as mãos disponíveis, decide lhe dar uma chance.
Ele pede que Kurt misture cimento e o utilize para reparar a parede, avisando que seu pagamento será determinado pela quantidade de trabalho realizado. O Margrave voltará mais tarde para conferir o progresso e avisa que, se Kurt não tiver usado pelo menos metade de um barril de cimento até sua volta, seu pagamento será baixo. Kurt quer perguntar algo, pois o Margrave não mencionou nada sobre infundir mana no cimento para fortalecê-lo, mas decide ficar calado, assumindo que deve ser conhecimento comum. Ainda assim, ele acha estranho que a cota seja de apenas meio barril, pois parece fácil demais. Então, Kurt decide usar o máximo de cimento possível antes do retorno do Margrave. Quando o Margrave volta, fica chocado ao ver que Kurt já completou uma seção inteira do muro. Kurt pede desculpas, pois poderia ter feito mais, mas o cimento acabou pela metade. O Margrave tem dificuldade em acreditar que Kurt realmente reparou mais de um terço do enorme muro ocidental, então pergunta como ele conseguiu consertar a parte superior da muralha. Kurt explica que simplesmente jogou o cimento para cima e usou um pedaço de madeira para espalhá-lo. Normalmente, o Margrave chamaria isso de mentira, pois parece impossível, mas, como o resultado está ali diante de seus olhos, ele tem que acreditar. Então, ele pergunta por quanto tempo Kurt pretende trabalhar ali, e Kurt responde que precisa do emprego apenas por uma semana. O Margrave fica satisfeito ao ouvir isso e diz que ele já trabalhou o suficiente por hoje, então pode ir para casa. O Margrave não tem dinheiro suficiente com ele para pagar Kurt pelo trabalho que fez, então lhe entrega uma pequena bolsa com moedas e promete enviar o restante do pagamento através da agência temporária. Kurt fica surpreso, pois até mesmo a pequena quantia que recebeu já é maior do que ele jamais ganhou trabalhando para o grupo do herói. Enquanto reparava a muralha, de repente, Kurt foi informado pelo Margrave de que estava sendo demitido. Confuso, ele perguntou o motivo, e o Margrave explicou que as reparações da muralha tinham como objetivo fornecer trabalho para pessoas em situação de pobreza, mas Kurt era eficiente demais. Se ele continuasse trabalhando ali, não sobraria serviço para mais ninguém. O Margrave não estava bravo com ele, mas, pelo que viu, a habilidade de Kurt era pelo menos rank SS, se não rank SSS, e ele estaria melhor empregado na capital real ou em algo mais grandioso. Como compensação pela demissão repentina, o Margrave lhe deu uma grande quantia em dinheiro antes de se retirar. No entanto, Kurt interpretou tudo errado e achou que o Margrave queria se livrar dele por ser um trabalhador terrível. Ele voltou para a agência de empregos temporários e encontrou Kier para contar que havia sido demitido. Além disso, ainda levaria alguns dias até que pudessem avaliar seus atributos comerciais. Enquanto conversavam, ouviram uma comoção no balcão da frente. Parecia que uma garota estava tentando colocar um anúncio de recrutamento, mas a recepcionista dizia que ninguém aceitaria trabalhar sob condições tão ruins. Mesmo assim, a garota insistia para que a recepcionista encontrasse alguém, causando um alvoroço. Kier foi verificar o que estava acontecendo. Sua colega explicou que a garota queria contratar um minerador para escavar uma montanha inexplorada, mas se recusava a oferecer pagamento adiantado, insistindo que pagaria apenas se a escavação tivesse sucesso. Kier concordou que ninguém em sã consciência aceitaria tais termos e tentou convencê-la a buscar investidores para desenvolver a mina. No entanto, a garota disse que não podia fazer isso, pois, se não pagasse os impostos até o fim da semana, perderia os direitos sobre a mina. Foi então que Kurt se aproximou e disse que era louco bastante para aceitar o trabalho. Afinal, ele já havia ajudado em escavações em sua vila e tinha experiência. Kozel perguntou se ele tinha certeza, pois, com aquele contrato, havia a possibilidade de ele não receber nada. Antes que Kurt pudesse responder, a garota o interrompeu e disse que, na verdade, esperava contratar um anão robusto, não um garoto franzino. Ela se sentiria mal colocando Kurt para trabalhar, mas qualquer anão exigiria um pagamento adiantado de pelo menos 10 moedas de prata, quantia que ela não possuía. Assim, decidiu aceitar Kurt mesmo assim. Enquanto ele e a garota saíam, Kier se sentiu mal por deixá-lo aceitar aquele trabalho, pois provavelmente não valia a pena. Sinceramente, ela pensou que Kurt se sairia melhor trabalhando em um bordel, pois pagaria muito dinheiro para passar uma noite com ele. Enquanto divagava sobre isso, sua colega chamou sua atenção para informá-la de que uma transferência bancária havia sido realizada. Era o restante do dinheiro que o Margrave havia prometido enviar como compensação pelo trabalho de Kurt na muralha. Kier esperava algo em torno de 50 pratas, mas, para sua surpresa, o cheque era de 200 moedas de ouro. Era uma quantia absurda. O choque foi tão grande que ela tropeçou em alguns sacos de areia no chão. Sua colega correu para ajudá-la e avisou que aqueles não eram sacos de areia comuns, mas instrumentos usados para medir a quantidade de mana que uma pessoa possuía. Eles ficavam mais pesados quando tocados por alguém com grandes reservas de mana. Normalmente, não reagiam a pessoas comuns, então Kier conseguiu pegá-los sem esforço.
Porém, ela se lembrou de ter visto Kurt lutando para carregá-los antes. Quando Kurt pegou aquilo há alguns dias, Isha começou a se perguntar se ele era realmente apenas uma criança normal. Enquanto isso, Kurt e Ulissia caminhavam pela floresta até o acampamento dela, mas, ao chegarem, Kurt ficou um pouco preocupado porque havia apenas uma tenda. Isha disse que a tenda era grande o suficiente para que os dois dormissem juntos, mas Kurt respondeu que nunca conseguiria dormir ao lado de uma garota bonita como ela. Ao ouvir Kurt chamá-la de bonita, Ulissia ficou irritada, achando que ele estava apenas tentando bajulá-la, mas Kurt garantiu que realmente achava que ela era bonita. Isha percebeu que Kurt estava sendo sincero, então desistiu da discussão e lhe entregou uma batata para o jantar. Era apenas uma batata cozida simples, mas fazia tanto tempo que ninguém cozinhava para Kurt que ele realmente apreciou o gesto. Além disso, ficou grato pelo fato de Ulissia estar sentada com ele para comer, já que Goov e os outros do grupo dos heróis sempre se recusavam a deixá-lo comer no mesmo cômodo que eles. Mais tarde naquela noite, Kurt e Ulissia foram dormir, mas Kurt estava tendo dificuldades para pegar no sono porque Ulissia tinha ido para a cama apenas de roupa íntima. Ele percebeu que nunca conseguiria dormir daquele jeito, então decidiu sair da tenda e dormir do lado de fora. Assim que ele saiu, Ulissia abriu os olhos, pois estava apenas fingindo dormir. Ela propositalmente foi para a cama de roupa íntima para ver se Kurt era o tipo de pessoa que a atacaria enquanto dormia, mas agora sabia que ele era um bom rapaz. Na manhã seguinte, Ulissia acordou e saiu da tenda. Encontrou Kurt dormindo encostado em uma árvore e se sentiu um pouco mal por tê-lo feito dormir do lado de fora. No entanto, ao se aproximar, notou que sua jaqueta estava consertada. Quando Kurt acordou, ela perguntou se foi ele quem a costurou, e ele confirmou. Impressionada com o talento dele para a costura, Ulissia começou a se perguntar se ele também seria realmente bom em mineração, mas já era tarde demais para procurar outra pessoa, então o melhor era começar logo o trabalho. Kurt perguntou se ela já tinha decidido um local para minerar, mas Ulissia respondeu que apenas cavaria em lugares aleatórios e torceria para encontrar minérios valiosos. Kurt disse que ela nunca encontraria nada daquele jeito e que conhecia um método muito mais eficiente. Ele levou Ulissia para uma parte da montanha e, depois de observar o terreno por um momento, encontrou uma rocha cheia de pedras preciosas. Ulissia ficou chocada com a facilidade com que ele encontrou aquilo, e, em poucos minutos, Kurt localizou todas as gemas daquela região da montanha. Ela mal conseguia acreditar, pois, se vendesse todas aquelas pedras, poderia pagar sua dívida. No entanto, Kurt disse que ela não podia vendê-las. Ulissia achou que ele estava certo, já que Kurt foi quem as encontrou, então ele teria direito ao dinheiro. Mas esse não era o ponto de Kurt e ele estava apenas tentando explicar que as pedras seriam muito mais valiosas se ele as transformasse em cristais mágicos primeiro. Ulissia ficou preocupada com essa ideia, pois, segundo ela, havia apenas 10 magos em todo o reino habilidosos o suficiente para transformar gemas em cristais mágicos. No entanto, enquanto ela falava, Kurt já havia terminado de transformar uma pedra em um cristal mágico. Ulissia ficou sem palavras, pois Kurt não apenas criou um cristal mágico, mas fez isso instantaneamente, quando até mesmo os magos mais experientes levavam pelo menos uma hora para criar um único cristal. Depois de transformar todas as pedras em cristais, Kurt permitiu que Ulissia fosse vendê-los. Ela então partiu para a cidade, enquanto ele permaneceu na montanha, pois ainda tinha algumas coisas a fazer. Ulissia foi até a agência alfandegária da cidade e disse que queria vender alguns cristais mágicos na capital real, mas os cristais mágicos eram extremamente valiosos. O agente da alfândega perguntou a Ulissia onde ela conseguiu aqueles cristais. Não havia como ele acreditar se ela dissesse que um garoto aleatório os criou, então ela mostrou seu emblema da família real para que ele parasse de fazer perguntas. Isso era, na verdade, um blefe, já que ela deixou de trabalhar para a família real há algum tempo, mas eles simplesmente esqueceram de recolher seu emblema. No entanto, funcionou, e o agente permitiu que ela usasse o círculo de teletransporte para ir até a capital. Ao chegar lá, Ulissia foi direto para a loja de uma velha amiga e informou a Mimiko que tinha algumas gemas mágicas para vender. Mimiko deu uma olhada nelas, e à primeira vista, não pareciam valer muito. No entanto, após uma inspeção mais cuidadosa, percebeu que continham 10 vezes a quantidade normal de mana, tornando-as incrivelmente valiosas. Mimiko determinou que cada cristal valia 10 moedas de ouro. Ulissia ficou sem palavras ao perceber que Kurt havia lhe dado 50 desses cristais, e Mimiko casualmente lhe entregou uma bolsa contendo 500 moedas de ouro. Antes que Ulissia pudesse sair, Mimiko fez 2 pedidos. Primeiro, queria que Ulissia prometesse vender cristais como aqueles exclusivamente naquela loja, pois seria um desastre se cristais tão poderosos começassem a circular sem controle. Em segundo lugar, queria saber o nome da pessoa que os criou.
Ulissia concordou com a primeira condição, mas disse que não podia revelar a identidade do criador dos cristais sem a permissão dele. Mimiko, sendo uma maga da corte da família real, tentou usar sua posição para obrigar Ulissia a revelar a informação. No entanto, como Ulissia não trabalhava mais para a realeza, não tinha obrigação de obedecer. Percebendo que não conseguiria arrancar a verdade dela, Mimiko ao menos pediu que garantisse que esse misterioso mago não fugisse para outro reino. Além disso, queria que Ulissia dissesse a ele que, caso aceitasse trabalhar para a família real, ela estava disposta a conceder-lhe o título de conde, além de acesso total ao laboratório de pesquisa real e todos os seus benefícios. Ulissia então deixou a loja de Mimiko e, na manhã seguinte, retornou à montanha para encontrar Kurt. No entanto, ao chegar lá, ficou chocada ao descobrir que, no tempo em que esteve fora, Kurt havia construído uma casa inteira. Deixando isso de lado, Ulissia explica que uma amiga quer contratar Kurt como mago real. Se ele aceitar a posição, será tratado como nobre, garantindo um bom salário e benefícios. Mesmo assim, Kurt acha difícil acreditar que estão realmente lhe oferecendo um cargo tão impressionante, mas Ulissia garante que a oferta é genuína. Ela pergunta o que ele quer fazer, mas Kurt diz que vai recusar. Ulissia não consegue acreditar que ele recusaria, pois qualquer um aceitaria a chance de se tornar um mago real, e eu também fiquei chocado, porque o motivo de Kurt é bem idiota. Ele acha que não merece estar em uma posição acima dos outros e ainda espera voltar a ser o ajudante de tarefas da Guilda Dragão Flamejante, mesmo que tenha que implorar para ser readmitido. Falando na Guilda Dragão Flamejante, eles estão levando uma surra de um monstro em forma de árvore. Golova não consegue usar sua magia de fogo por algum motivo, então pede para Marlapistes Marmista curá-lo. Ela já estava tentando fazer isso há um tempo, mas sua magia de cura não está funcionando como normalmente. Golova pede para o novato lançar alguma magia de fogo para derrotar a árvore, mas ele não sabe como usar esse tipo de magia, e de qualquer forma, essa era a função de Golova. A química do grupo foi completamente por água abaixo sem Kurt lá para manter tudo unido, e Bandon é o único que percebe que o grupo está se desintegrando. Voltando a Kurt, seu trabalho atual ainda é ajudar Ulissia a minerar gemas, e ele diz que encontrou uma boa gema ontem, então poderá conseguir muito mais para ela. Ulissia agradece pelo entusiasmo dele, mas está preocupada que Kurt possa estar cansado por todo o trabalho que fez no dia anterior. No entanto, ele diz para ela não se preocupar, pois dormiu 6 horas na noite passada. Ulissia fica chocada ao ouvir isso e começa a fazer cálculos mentais para entender como Kurt conseguiu construir uma casa inteira e ainda assim dormir 6 horas. Mas Kurt interpreta isso como se Ulissia estivesse brava por ele ter dormido demais, então se desculpa e diz que vai compensar sua preguiça. Ulissia realmente precisa explicar a força de Kurt para ele em algum momento, mas ela não faz ideia de como abordar o assunto. Então, os dois apenas seguem para minerar mais. Kurt leva Ulissia até o local que encontrou, e embora pareça uma seção comum da floresta, ele diz que ela deve encontrar boas gemas por ali. Ele só a avisa para não cavar além de 500 metros, como se isso fosse algo fácil de fazer acidentalmente. Em seguida, ele começa a se afastar, e Ulissia pergunta para onde ele vai. Kurt explica que está indo para outro ponto de mineração e que vai encontrá-la depois. Ulissia passa o dia cavando e, ao anoitecer, finalmente encontra uma enorme gema de topázio. Ela havia depositado todas as moedas de ouro das gemas mágicas na conta de Kurt, já que ele foi quem as encontrou. Mas como foi ela quem encontrou essa, poderá usar o lucro para pagar seus impostos. Ela até poderia convencer Kurt a transformar essa gema em uma mágica para lucrar ainda mais, mas decide não fazer isso porque não quer se aproveitar da gentileza dele. Falando em Kurt, ela decide ir ver como ele está. Pelo que viu dele até agora, já esperava que ele exagerasse, mas não esperava que ele tivesse construído um sistema inteiro de túneis em apenas 8 horas. Kurt eventualmente aparece e diz a Ulissia que, infelizmente, conseguiu encontrar apenas um pouco da gema que estava procurando. Todo o resto que achou eram apenas pedras inúteis, então pretende jogá-las fora assim que terminar ali. Ulissia dá uma olhada no carrinho de pedras e elas parecem bonitas demais para serem inúteis, então pergunta o que são. Kurt explica que são minérios de mitril. Mas, na vila de Kurt, a mitril era tão comum nas minas que eles normalmente apenas jogavam fora sempre que encontravam alguma. Ulissia ficou sem palavras com o que acabou de ouvir, além de querer saber de que tipo de vila Kurt veio, ela pergunta qual gema ele estava procurando, afinal, se ele considera mitril como lixo. Kurt então tira uma pequena rocha do bolso e diz que estava procurando oricalco, mas só conseguiu o suficiente para encher uma caixinha. Oricalco é conhecido como metal dos deuses, então até mesmo um grama dessa substância vale milhões, e Kurt simplesmente encontrou uma caixa cheia, como se não fosse nada.
Ulissia nem sabia que oricalco podia ser encontrado em lugares assim, mas Kurt comenta, dá para minerar em qualquer lugar, só precisa cavar 8 quilômetros de profundidade para alcançar. Diante disso, Ulissia decide que já teve mineração o suficiente por hoje. E como o topázio que encontrou será suficiente para cobrir os impostos, o contrato com Kurt termina ali. Isso significa que Kurt agora precisa procurar outro emprego, já que ninguém ainda contou a ele sobre a montanha de ouro acumulada em sua conta bancária. No caminho até a agência de empregos, Kurt encontra Bandana e fica feliz em vê-la. Ele pergunta o que ela está fazendo por ali, e Bandana explica que não faz mais parte da Flaming Dragon, mas há mais nessa história. Após a missão desastrosa, Golova foi até um restaurante 5 estrelas procurar uma boa refeição, mas comparado à comida que Kurt fazia, tudo ali tinha gosto de lixo. Golova ficou furioso, destruiu o restaurante e saiu sem pagar. Enquanto caminhava por um beco, encontrou Bandana, que o repreendeu por exagerar. Mas tudo que Golova queria era comida boa. Por isso, ordenou que Bandana fosse buscar Kurt, nem que precisasse quebrar seus ossos para levá-lo de volta. Era evidente que Golova estava perdendo a sanidade. Bandana, no entanto, não discutiu. Ela apenas roubou o cristal de teletransporte de Golova e saiu correndo do beco. Ao sair, viu os guardas da cidade se aproximando do local onde Golova estava, e como ele estava sem o cristal, certamente seria preso por destruir o restaurante. Além disso, Marley havia sido convocado pela igreja, o que significava o fim oficial do grupo Flaming Dragon. Bandana omitiu os detalhes mais perturbadores sobre o surto de Golova, mas Kurt ficou desapontado ao saber da dissolução do grupo, pois isso significava que ele não poderia mais se juntar a eles. Bandana não entendia por que ele queria tanto voltar. Kurt explicou que devia muito a Golova e ainda não sabia o quão péssima pessoa ele era, por isso ficou realmente triste por não poder mais trabalhar com ele. Para Bandana, por outro lado, Golova nunca foi importante. Ele era apenas uma desculpa para que ela pudesse ficar de olho em Kurt. Como Kurt estava indo para a agência, Bandana deduziu que ele estava procurando emprego e, se fosse o caso, ela tinha algo perfeito para ele. Uma amiga dela estava precisando de ajuda em seu ateliê, e o trabalho prometia ser bom, afinal, sua amiga era uma mestre Itilier. Há pouquíssimos mestres Itilier no mundo, e todos são extremamente influentes, com status comparável ao de um visconde. Bandana perguntou se Kurt queria aceitar o trabalho, e ele disse que adoraria. Então ela lhe entregou um mapa e o mandou seguir caminho. Eventualmente, Kurt chegou ao ateliê da mestre Itilier, mas ficou um pouco confuso, pois o lugar parecia apenas uma casa comum para ele. Kurt bate na porta e é atendido por uma garotinha elfa. Ele fica um pouco chocado, pois não esperava que a mestre do ateliê fosse uma criança. No entanto, Michelle explica que ela é apenas assistente da mestre. Kurt então diz que está ali por um trabalho, e Michelle fica feliz em ouvir isso, pois está precisando de toda a ajuda possível. Ela o leva até a cozinha e, assim que ele entra, sente um fedor terrível. Michelle pede desculpas pela bagunça e explica que a mestre tem trabalhado sem parar, por isso não conseguiu limpar o lugar. Nesse momento, a mestre chama por Michelle, que sai correndo e pede para Kurt ajudar na limpeza da cozinha. Ele fica um pouco decepcionado, já que pensava que iria ajudar diretamente a mestre do ateliê, mas como as tarefas são simples, começa a trabalhar. 30 minutos depois, Kurt já limpou toda a cozinha. Como Michelle não deixou instruções sobre o que fazer em seguida, ele começa a andar pelos corredores à procura dela. Ele encontra uma porta e, ao bater, uma voz feminina o convida a entrar. Quando entra, vê a garota quase nua em cima da cama. Ele fica sem graça e se desculpa pelo incômodo, mas a moça não parece se importar com a presença dele. Kurt explica que está procurando por Michelle, e ela diz que Michelle está no porão. Ele está prestes a sair quando nota uma marca escura na barriga da garota. Reconhece que se trata de uma maldição e pergunta se pode examiná-la de perto. Com a permissão dela, Kurt se aproxima e começa a sentir a região afetada. Maldições como aquela normalmente destroem os órgãos internos da área afetada, o que tornaria difícil até mesmo comer, mas o estômago da garota ainda está intacto. Por isso, ele se oferece para preparar algo para ela comer. Enquanto isso, Ulissia se encontra com Mimico para discutir o Meitil e o Oralum que Kurt encontrou. Mesmo sem transformá-los em cristais mágicos, o valor ultrapassa 50.000 moedas de ouro, o que preocupa Ulissia. Ela pergunta a Mika o que poderia acontecer se as pessoas descobrissem as habilidades de Kurt. No melhor dos casos, ele seria sequestrado e forçado à escravidão, no pior, seria assassinado por ser considerado uma ameaça. Mimico pergunta o que Ulissia pretende fazer com Kurt, e ela revela que está considerando transformá-lo em um mestre de ateliê. Assim, ele teria poder suficiente para que ninguém tentasse explorá-lo, e ela poderia atuar como sua guarda-costas.
Mas convencer Kurt disso será difícil, ele é ingênuo demais para perceber o quão talentoso é, e, pior, constantemente se subestima. Ulizia precisa agir antes que ele se meta em confusão. Enquanto isso, Kurt termina de cozinhar um mingau para a garota que conheceu mais cedo. De repente, Michelle e a mestre do ateliê, Aelia, saem do porão. As duas ficam surpresas ao ver que a cozinha não é mais um desastre e ainda mais espantadas ao saber que Kurt a limpou tão rapidamente. Aelia nota que ele está preparando um mingau, e Kurt explica que a garota que encontrou disse estar com fome. Aelia parece um pouco preocupada por ele ter conhecido aquela garota e faz com que ele prometa não contar nada a ninguém. Kurt promete, e Aelia lhe diz que ele pode ir para casa por hoje, entregando-lhe 3 moedas de prata. Kurt fica surpreso com o pagamento generoso apenas pela limpeza, mas Aelia diz que ele merece pela dedicação e pede que volte no dia seguinte. Mais tarde, Aelia leva o mingau até o quarto da garota e a lembra de que não deveria se deixar ser vista por outros. Ainda assim, como Kurt não parece uma ameaça, ela acha que ele não representará um risco. A garota ainda não comeu, então Aelia diz que irá testar o mingau para garantir que não esteja envenenado. No entanto, ela se recusa, afirmando que, mesmo tendo conversado com Kurt por pouco tempo, sua intuição diz que ele é uma boa pessoa. Além disso, não faria sentido envenená-la agora, quando a maldição já está tão avançada. Ela passou a vida toda desconfiando de todos ao seu redor e, pela primeira vez, quer confiar plenamente em alguém. Aelia compreende e permite que ela coma. Porém, ao dar a primeira colherada, a garota começa a suar muito e cai no chão. Aelia pensa que Kurt realmente a envenenou e se prepara para caçá-lo, mas de repente a garota se levanta dizendo que está bem, melhor do que nunca, na verdade, porque a maldição foi quebrada. Aelia não consegue entender como isso foi possível, já que uma maldição daquele tipo não é fácil de remover, mas não há dúvidas de que foi o alimento de Kurt que causou isso. Nesse mesmo momento, a organização secreta responsável por lançar a maldição em Lê se reúne, pois acabam de descobrir que ela foi quebrada. Eles esperavam matá-la à distância com a maldição, mas agora precisarão recorrer a medidas mais drásticas. Naquela noite, Aelia e Lê vão até a loja de Mimico, pois tem algo urgente a tratar. Lê retira o capuz, e assim que Mimico e Ulysses veem seu rosto, reconhecem-na como a terceira princesa da nação. Aelia explica que uma poderosa maldição foi colocada em Lê numa tentativa de assassinato. Elas ainda não sabem quem está por trás disso, mas Lê é a única filha entre o rei e a princesa Fran do reino Gurumaku, o que faz dela um símbolo de paz entre as duas nações, e Selma claramente está tentando provocar uma guerra. Mimico fica aliviada por Lê estar bem, mas surpresa ao saber que ela quebrou uma maldição tão poderosa. Lê, então, esclarece que não fez isso sozinha, foi um homem chamado Kurt quem a libertou. Ao ouvirem o nome dele, Mimico e Ulysses entram em pânico. Uli ainda tem dificuldade em acreditar que a maldição que assombrava ali há anos foi desfeita com uma tigela de mingau. Agora ela já sabe que Kurt é capaz de coisas malucas, mas ela literalmente o deixou sozinho por meio-dia e ele acabou salvando a princesa. Eles vão recompensar Kurt pela ajuda em algum momento, mas antes disso, Mimico acha importante rastrear quem foi o responsável pela maldição. Normalmente, há feitiços anti-maldição no quarto de Lisa, então alguém deve ter mexido neles antes que ela fosse amaldiçoada. Apenas 3 pessoas no reino tinham acesso ao quarto de Lisa na época. O filho de Riscats, o general da Força de Expedição Real, Trista Mainol, o bispo da igreja, Isidora, a terceira rainha do reino. No entanto, eles não podem sair fazendo acusações sem provas, então precisarão de evidências concretas antes de agir. Aelia sugere que montem uma armadilha para atrair o culpado, e ela já tem a ideia perfeita em mente. Lee acabou de completar 15 anos recentemente, então, pelas tradições reais, ela precisa sair de casa e treinar por 1 ano. As pessoas por trás da tentativa de assassinato com certeza tentarão alcançá-la novamente, então Aelia planeja criar um falso mestre de ateliê e dizer que Lee foi enviada para treinar lá. Os assassinos provavelmente tentarão obter informações sobre o mestre do ateliê para planejar um ataque. Quando fizerem isso, cairão direto na armadilha de Aelia. Mas para isso, precisam encontrar alguém com boas conquistas para interpretar esse mestre falso, e Ulysses tem a pessoa perfeita em mente. Ela mostra a Aelia um dos cristais mágicos que Kurt fez, e assim que Aelia o vê, não tem dúvidas de que é o cristal da mais alta qualidade que já viu. Falando em Kurt, no dia seguinte ele voltou à casa de Aelia para trabalhar, mas quando chega lá, vê um bilhete na porta dizendo que ela não está. Ele então encontra Michelle e pergunta o que está acontecendo, e Michelle explica que, depois que ele foi embora ontem, Aelia saiu de repente com Lee e não voltaram desde então. Infelizmente, isso significa que não há trabalho para Kurt hoje, então ele sai decepcionado e vai até a guilda comer alguma coisa. Enquanto está comendo, houve uma conversa na mesa ao lado.
Um grupo está em pânico porque seu carregador ficou doente, e sem ele não conseguirão cumprir a próxima missão. Eles não têm tempo para anunciar a vaga, então provavelmente terão que cancelar tudo. Kurt pensa um pouco e tem certeza de que pode fazer o trabalho de carregador, então se aproxima da mesa e se apresenta. Ele diz que ouviu a conversa e, apesar de ser péssimo em combate, acredita que pode ser útil ao grupo como carregador. Stina debocha da ideia de Kurt se tornar o carregador deles, dizendo que um garoto franzino como ele nunca aguentaria tanto esforço. Quem dá um tapa na cabeça dela e se desculpa com Kurt pelo comportamento rude da irmã, mas também acha que Kurt não conseguiria lidar com o trabalho. É uma função que exige muito fisicamente, especialmente porque o grupo está atrás de golems que pesam mais de 200 kg. No entanto, Kurt diz que pode carregar 200 kg facilmente. Para provar, ele levanta Danzo e quem é ali mesmo, sem esforço, mesmo com quem vestindo mais de 150 kg de armadura. Kurt definitivamente provou que é capaz, então o grupo concorda em contratá-lo como carregador. Enquanto vão para o local da missão, todos se apresentam adequadamente para Kurt. Quem é o guerreiro pesado do grupo, mas apesar de carregar uma espada, costuma lutar apenas com os punhos. Danzo é um samurai e Stina é uma arqueira. Também há outro integrante na equipe, mas ele está resfriado, por isso precisaram de Kurt para substituí-lo naquele dia. Eles dizem que estão felizes por tê-lo na equipe e Kurt agradece por darem uma chance a um inútil como ele. O grupo não entende muito bem o que ele quer dizer, já que alguém incompetente não conseguiria agachar com 400 kg como se fosse aquecimento, mas eles acham que é só o senso de humor de Kurt. O grupo continua andando, mas de repente Kurt grita porque acabou de ser atacado. Todos se viram imediatamente para ajudá-lo, mas ficam confusos ao verem que ele está lutando contra um slime. Kurt está em pânico, então Stina diz para ele se acalmar, porque tudo o que precisa fazer é destruir o núcleo do slime. Kurt tenta seguir o conselho dela, mas quando tenta perfurar o núcleo do slime, sua faca simplesmente não entra e ele acaba se ferindo sozinho. Fica claro que ele não vai conseguir derrotá-lo, então Stina acaba com o slime para ele. Ela fica surpresa com o quão ruim Kurt é em combate. Ele mencionou que sua habilidade de luta era quase nula, mas ela não achava que fosse tão ruim assim. Kurt se desculpa por ser tão inútil, mas todos dizem para ele não se preocupar, porque o trabalho dele é apenas carregar os itens da missão, então ele pode deixar a luta para eles. Kurt mal consegue acreditar no que está ouvindo, ele falhou miseravelmente, mas seus companheiros de equipe não estão bravos com ele. Isso é totalmente diferente de como era tratado quando fazia parte da Dragon Funk, então ele está feliz por ter encontrado colegas tão gentis. Eventualmente, eles chegam até a caverna, mas está bem escuro, então Stina espalha um pouco de musgo luminoso para clarear o ambiente. Assim que a caverna é iluminada, Kurt nota um cocô em uma pedra e pergunta a Stina se deveria se preocupar com aquilo. Ela responde que é cocô de goblin e, considerando quão fresco está, é provável que haja um ninho de goblins por ali. Kurt começa a entrar em pânico de novo, já que se ele mal consegue lidar com um slime, não há chance de vencer um goblin. Mas quem diz que ele não precisa se preocupar, pois o resto do grupo pode lidar com alguns goblins, embora, se eles encontrarem uma horda inteira de goblins eles não teriam chance de sobreviver, então precisam evitar isso a todo custo. Assim, continuam indo mais fundo na caverna. Eventualmente, chegam a algumas ruínas, e enquanto andam, Kurt percebe algo estranho em uma das paredes. Nesse momento, Senna avista um goblin e tenta matá-lo o mais rápido possível, mas é tarde demais, o goblin já havia chamado reforços. Agora, eles conseguem ouvir uma enorme horda de goblins se aproximando pela frente e por trás. Os relatórios não mencionavam que haveria tantos goblins ali, e agora eles não têm para onde correr. S.A. se vira para Danzo para perguntar se ele tem um plano, mas com essas probabilidades, a única coisa que podem fazer é se preparar para uma morte brutal. Kurt então fala e diz a todos que encontrou uma passagem secreta na parede. É uma ótima notícia, mas mesmo com a passagem, eles não conseguiriam correr mais rápido que os goblins, então precisam de uma distração. Danzo e Kans trocam um olhar com Senna, e ela entende o que estão pedindo. Leva Kurt para dentro da sala secreta e fecha a porta atrás dele. Kurt não entende por que ela fez isso, já que Danzo e Kans ainda estão do outro lado da porta, mas era exatamente o que eles queriam. Kans diz a Kurt que os goblins os rastreariam se todos fugissem juntos, então ele e Danzo vão tentar atraí-los para longe e ganhar tempo para que Kurt e Senna escapem. Kurt não quer deixá-los para trás, mas Senna diz que não podem voltar. Ela também não quer abandonar seus colegas, mas Kurt não tem nenhuma habilidade de combate e as habilidades de luta dela são medianas, então eles só os atrapalhariam. Além disso, ela diz que tem certeza de que Danzo e Kans vão encontrar uma forma de sobreviver, o que era puro otimismo, já que Danzo e Kans sabem que vão morrer ali.
No entanto, eles não se arrependem da decisão, pois morrer para proteger os amigos é a maior honra que um guerreiro pode ter. Senna diz a Kurt que precisam continuar, então espalha um pouco de musgo luminoso pela área para procurar uma saída. Mas, para seu horror, descobre que aquilo não é uma sala secreta comum, é uma sala de chefe, e agora estão presos ali com um dragão de ferro. Enquanto isso, de volta à cidade, Lee quer encontrar Kurt novamente e pede a Ulissia para levá-la até a estalagem dele. Depois que Ulissia arromba a porta, ela e Lee entram no quarto de Kurt, mas para surpresa delas, ele não está lá. De repente, ouvem uma voz dizendo que, se estão procurando Kurt, ele foi em uma missão nas cavernas do Nordeste. Ulissia não faz ideia de quem está falando, então corre para fora do quarto para confrontar essa pessoa, mas quando chega lá fora, Ben já desapareceu. Ela fica confusa com o que aconteceu, mas sabe que Kurt realmente está nas cavernas do Nordeste, o que significa que pode estar em grande perigo. Pelo que Ulissia sabe, um programa de treinamento para caçar goblins foi realizado recentemente perto dessas cavernas, então alguns goblins sobreviventes podem ter formado um ninho por lá. Ulissia diz a Lee para esperar ali, pois vai ajudar Kurt. Mas Lee diz que quer ir também. Ulissia não acha que isso seja uma boa ideia, já que levar uma princesa para dentro de uma caverna cheia de monstros não é exatamente seguro, mas Lee vem treinando magia desde pequena e está confiante de que pode se defender. Além disso, Ulissia deveria estar protegendo-a, então seria imprudente deixá-la sozinha. Ulissia acaba concordando em levá-la, então as duas seguem para a caverna. Pelo musgo luminoso fresco nas paredes, percebem que alguém esteve ali recentemente. Lee lança um feitiço de aprimoramento sensorial em si mesma, e Ulissia pensa que ela vai tentar escutar sinais de Kurt, mas Lee se ajoelha e começa a farejar o chão. Ela só esteve com Kurt por uns 10 minutos, mas isso foi tempo suficiente para memorizar o cheiro dele. Depois de farejar um pouco mais, ela capta o cheiro de Kurt e também houve uma luta acontecendo naquele corredor. Ela alerta Ulissia e a impulsiona com um feitiço de aumento de atributos para ajudá-la na luta. Danzo e Cães têm resistido bem contra os goblins por um tempo, mas não vão aguentar muito mais. Felizmente, antes que algum deles sofra ferimentos mortais, Ulissia aparece e derrota todos os goblins com um único golpe. Enquanto isso, dentro da sala secreta, Senna cai de joelhos em desespero, pois não há como vencer um golem dragão. Ela pede desculpas a Kurt por tê-lo arrastado para aquilo, já que agora os dois vão morrer ali. Mas Kurt diz que não há com o que se preocupar, pois já lidou com vários desses antes. Ele começa a caminhar em direção ao dragão e, quando está prestes a atacá-lo, salta no ar e pousa em sua cauda. Kurt então usa sua adaga e, com um leve toque, corta completamente a cauda do dragão. Em seguida, faz o mesmo com todos os membros do monstro. Senna mal consegue acreditar que o cara que não conseguia nem matar um slime agora está derrotando um dragão com tanta facilidade. Ela fica até um pouco assustada, mas Kurt não entende por que, para ele, minerar golems é algo normal. Logo depois, Ulissia invade a sala secreta para ver se Kurt está bem e o encontra em pé diante de um monte de partes do golem dragão. Kurt fica feliz em vê-la e pede que ela salve seus amigos, pois Danzo e Cães ainda podem estar em perigo. Mas Ulissia o tranquiliza dizendo que já salvou os dois, embora estejam um pouco feridos, vão ficar bem. Agora que todos estão seguros, reúnem-se na sala secreta para conversar. Primeiro, Cães e Danzo agradecem a Ulissia por salvá-los, já que teriam morrido sem a ajuda dela. Mas Ulissia diz que não precisam se preocupar com isso. O mais importante é que ela tem algo a dizer a Kurt. Enquanto ele carrega algumas partes do dragão, ela informa que está abrindo uma nova chaleira e pergunta se ele gostaria de fazer parte. Mas Kurt não acha que consegue, já que atualmente ele está em um grupo. K diz a Kurt que não precisa se preocupar com isso, pois a proposta de Ulissia é uma grande oportunidade. Ele o encoraja a aceitá-la e, como Cães e os outros também estão de acordo, Kurt aceita a oferta. E Ulissia também menciona que precisa contratar alguns aventureiros para proteger a loja Talir, então pergunta a Cães e aos demais se estariam dispostos a assumir esse papel, e eles dizem que adorariam. Como essa é uma notícia tão boa, K sugere que façam uma festa assim que voltarem para a cidade. Falando em cidade, Ulissia lembra Kurt de realizar a avaliação de suas habilidades assim que estiver de volta à agência, pois encontrou alguém que pode conduzir a avaliação para ele. Algumas horas depois, Kurt chega à agência e é apresentado a Mimiko. Ela se apresenta como uma maga da corte real e diz que ouviu falar muito sobre as impressionantes habilidades dele, por isso está ali para avaliar suas habilidades não combativas. Após a avaliação, Mimiko diz a Kurt que todas as suas habilidades não combativas estão no nível B. No entanto, isso era uma completa mentira. De acordo com a leitura que fez, todas as habilidades de Kurt estão no nível SSS, e sua reserva de mana é maior do que qualquer coisa que ela já viu antes.
Ela está aliviada por ter sido a responsável por realizar o teste de aptidão, pois seria um desastre nacional se alguém descobrisse o quão poderoso Kurt realmente é. Na verdade, provavelmente teriam que eliminar qualquer testemunha imediatamente, o que é uma péssima notícia para Kyushel, já que ela acabou de ouvir tudo isso. O grupo está em uma carruagem de alta velocidade que o Lesia providenciou usando a autoridade especial do mestre do ateliê. Eles tinham a opção de usar pedras de teletransporte, mas, segundo Lizelot, a cidade para a qual estão indo não possui essas pedras, já que é uma cidade fronteiriça rural e remota. De acordo com o Lixia, essa cidade foi originalmente uma base militar para combater demônios que vivem do outro lado da fronteira. Por isso, a cidade ainda é crucial como a linha de defesa frontal do reino contra os demônios. O grupo está indo para lá a fim de integrar o ateliê que foi recentemente construído na região. Khan ainda não acredita que ele ou qualquer um de seus companheiros sejam dignos de trabalhar nesse ateliê, mas o Lixia garante que eles são mais do que qualificados para o cargo. Senna está estranhamente calada e meio chateada, já que não está na mesma sintonia que seu irmão Idanzo, mas não diz nada, pois não quer se separar do grupo. De qualquer forma, K questiona sobre o mestre do ateliê sob o qual irão trabalhar, e sua pergunta deixa o Lixia desconcertada, já que o mestre do ateliê é falso. Ela dá uma resposta vaga que não explica nada. Senna percebe o comportamento estranho de Lixia sempre que tentam falar sobre o mestre do ateliê e começa a desconfiar que ela está escondendo algo. Logo depois, eles chegam à cidade, e ao ver os muros, Kurt percebe que é a mesma cidade onde trabalhou como operário antes de ser demitido por ser bom demais no que fazia. Ele nota que não houve muito progresso desde que foi dispensado, mas assume que os trabalhadores estão usando algum outro método que exige mais tempo. De qualquer forma, o Lixia leva o grupo até a localização do ateliê, que não passa de um terreno vazio. Ao notar a confusão no rosto do grupo, o Lixia explica que a construção do ateliê será concluída em breve e que, até lá, todos precisarão ficar hospedados em um hotel local. Ela diz que não quer perder tempo contratando pessoas comuns para construir o ateliê e pede para Kurt fazer isso, já que ele consegue construir literalmente qualquer coisa em menos de um dia. Kurt, no entanto, acha que o Lixia está superestimando suas habilidades, dizendo que embora tenha conseguido construir uma casa de toras, não consegue erguer um ateliê em tão pouco tempo. Todos o apoiam, já que normalmente leva meses para construir uma casa do zero. Mas todos ficam boquiabertos quando Kurt afirma que só precisará de 3 dias para construir o ateliê. O Lixia diz a Kurt para não se sentir pressionado e promete que não ficará brava nem nada se ele demorar mais do que 3 dias. Ela pede que ele faça uma lista de materiais extras que possa precisar para construir o ateliê como quiser, e ele rapidamente escreve uma série de itens em um papel, incluindo ametista, safira, penas de grifo, tudo extremamente raro e caro. O Lixia concorda em conseguir os itens para Kurt, confiando nele, enquanto Senna se torna cada vez mais cética, se perguntando por que ele precisaria de tais materiais para construir uma simples estrutura. O Lixia percebe o quanto Senna está incomodada, mas decide não confrontá-la por enquanto. Ela leva o restante do grupo até o hotel, deixando Kurt sozinho para cuidar da construção. Após chegarem ao hotel, ela convoca todos para uma reunião. No entanto, antes que o Lixia diga qualquer coisa, Senna toma a palavra e revela a todos que foi Kurt quem derrotou os dragões de ferro sozinho e com facilidade. Ela exige saber quem é Kurt e o que o Lixia e Lizelot estão tramando. Como explicar o que Kurt levaria muito tempo, o Lixia começa se apresentando como uma aventureira que já serviu diretamente à família real. Em seguida, revela que Lizelot é a terceira princesa do reino, deixando todos boquiabertos. Lizelot não explica por que está escondendo sua identidade do público, mas pede que o grupo mantenha isso em segredo. Já que ambas são pessoas muito importantes, Senna presume que Kurt também deve ser da realeza, mas isso está longe de ser verdade. Embora Kurt diga que vem de uma vila distante, o Lixia vasculhou todos os registros do reino e ainda assim não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre ele. A única coisa que ela sabe é que Kurt não possui nenhuma habilidade de combate, mas suas habilidades não combativas estão em outro nível, com classificação SSS em todas elas. O Lixia então revela algo ainda mais chocante: Kurt nem sequer tem consciência de que é tão habilidoso assim, ou que possui qualquer habilidade excepcional. Por isso, esconderam seu verdadeiro nível, dando-lhe a falsa informação de que suas habilidades são, no máximo, de nível B. Ela também conta que pretende tornar Kurt o mestre do ateliê, mas manteve isso em segredo dele. Senna não entende por que o Lixia está enganando o garoto e acredita que ele deveria saber a verdade. Mas o Lixia está certa de que, mesmo que contasse, Kurt não acreditaria. Ela também quer manter as habilidades dele em segredo para protegê-lo de pessoas que poderiam explorá-lo ou machucá-lo ao perceber o quão ingênuo ele é. Porém, Senna acha que a própria Lixia está explorando os talentos de Kurt e implora ao irmão que também defenda o garoto.
Cons acalma a cena e continua ouvindo o que Ulicia e Lizelot têm a dizer. Lizelot, então, compartilha sua história, contando como Kurt quebrou a maldição dela apenas ao preparar um mingau. Ela também revela que um certo grupo está tentando matá-la, e foi por isso que escolheram essa cidade rural para instalar o ateliê, na esperança de eventualmente capturar o criminoso por trás de tudo. Elas acreditam que Kurt é puro demais e ajudaria qualquer um sem pensar duas vezes, razão pela qual não quiseram sobrecarregá-lo com a verdade. Por todos esses motivos, Ulicia quer proteger Kurt do mundo e pede que Danzo e Senna se unam a ela nessa missão. Mantendo tudo em segredo, é claro, Danzo e Khan já consideram Kurt seu amigo, então eles concordam, enquanto Senna ainda tem dúvidas, já que só conheceu Kurt há um dia. Mas quando Ulicia revela que assumiu todo esse fardo sozinha depois de conhecer Kurt por apenas 6 dias, Senna percebe a gravidade da situação e sai, dizendo que precisa de um tempo para pensar. Ela volta para o terreno e fica absolutamente horrorizada ao descobrir que Kurt já cavou e preparou toda a fundação para a construção, mesmo tendo se passado apenas 1 hora. Kurt não acha surpreendente, dizendo que qualquer Rank B como ele poderia fazer algo assim, quando, na verdade, nenhum Rank B conseguiria tal feito. Senna também descobre que, na cidade natal de Kurt, todos são muito mais rápidos que ele, e por isso ele se considera lento, o que a deixa completamente perplexa sobre de onde esse cara realmente veio. Sentindo-se culpada, Senna pergunta a Kurt se ele não fica chateado por ter que trabalhar tanto pelos outros. Mas Kurt afirma que, na verdade, isso faz se sentir feliz e importante, agora que seus amigos o valorizam. Ele conta sobre a vez em que foi considerado inútil e expulso de seu antigo grupo de aventureiros. Por isso, está contente por finalmente poder provar que é útil. Suas palavras fazem Senna perceber que ele é puro demais para este mundo e finalmente entende por que Ulicia quer protegê-lo. Assim que a reunião termina, Danzo vai encontrar uma mulher misteriosa. A princípio, fico com medo, achando que ele está pensando em trair o grupo tão rapidamente. Mas meu medo logo é aliviado. Ele está, na verdade, encontrando uma informante para descobrir quem sabotou sua última missão. Ele sabe que não há como terem sido enviados para uma masmorra tão perigosa por acidente, então algo deve ter dado errado. E suas suspeitas estão corretas. A informante revela que um homem chamado Bibino, também conhecido como o Homem de Mil Faces, foi o responsável. Como negócio, esse homem organiza aventuras absurdamente perigosas e as lista como se fossem missões normais, chegando até a convencer aventureiros a aceitá-las. Ele mira em grupos que foi pago para destruir. E, dessa vez, alguém deve ter pago para ele destruir o grupo Sakura, razão pela qual a missão foi listada. Danzo agradece a informante e a paga. Embora os planos de Bibino de que eles morreriam não tenham se concretizado, Danzo está furioso com o fato de alguém ter sequer pensado em fazer isso com ele, imediatamente, considera a vingança. Para ser justo, Bibino também merece isso. Por outro lado, Bibino está em um bar tentando flertar com uma mulher que não lhe dá atenção alguma. Duvido que ele seja bonito o bastante para atrair uma mulher, então não há culpa. Ele se senta, irritado com o fato de que a única razão para estar quebrado no momento é porque o grupo Sakura não morreu na masmorra. Ele não entende como eles sobreviveram e foi até informado de que agora estão trabalhando sob as ordens da princesa. Cada parte do sucesso deles o enfurece. Mas há uma coisa que o anima, o fato de que derrubá-los enquanto estão a serviço da princesa será ainda mais divertido. O que ele não sabe é que Danzo está bem atrás dele. Danzo comenta e pergunta se ele está realmente tão animado com essa ideia. Derrubar o grupo o faz sorrir. Mas quando ele se vira e vê Danzo, fica em choque. Ele dá um pulo e começa a correr. Enquanto corre, a informante usa um fio para fazê-lo tropeçar. Ele cai no chão, e Danzo o alcança. Ele tenta implorar, dizendo que é amigo de Danzo e que jamais o colocaria em perigo. Se o que ele fez da última vez não foi colocar em risco, então eu realmente gostaria de saber o que seria. De qualquer forma, Danzo não se importa com ele. Ele saca sua espada e a encosta em seu pescoço. Mesmo antes de Danzo desferir qualquer golpe, o homem já está paralisado no chão. Não duvidaria se ele estivesse prestes a se urinar de medo. Danzo avisa que não o considera um amigo e que, da próxima vez que ele tentar atacar seus amigos, ele não vai hesitar em usar a espada. Danzo se afasta, mas aquele covarde continua no chão. Acho que os piores vilões são aqueles que não aguentam receber o que fazem os outros passar. A informante lamenta que Danzo não tenha matado Bibino. Assim ela teria se livrado de um estorvo. Ela sinaliza para 2 homens carregarem Bibino dali. O que ela pretende fazer com ele, eu realmente não sei. Ela também recebe uma mensagem de seu chefe, trazida por um pássaro. De repente, decide que precisa visitar a vila de Kurt.
Uma mulher misteriosa, que parece congelada, também aparece. Ainda não sabemos quem ela é, mas à medida que a história se desenrola, certamente descobriremos. O grupo retorna ao ateliê que Kurt estava construindo e o que vem os deixa completamente chocados. Quer dizer que aquele terreno vazio que estava ali 3 dias atrás agora virou essa mansão? Eu nunca vi uma árvore plantada há apenas 3 dias dar frutos. Todas as árvores, plantas e frutas que Kurt plantou já estão dando frutos, e todos ficam de queixo caído. Eu também estou. Lizelot, empolgada, diz que aquela será sua mansão com Kurt, mas o Lizia rapidamente a lembra de que aquilo é um ateliê, e não uma casa. Eles entram na mansão, e Kurt os recebe com um pedido de desculpas por não ter preparado uma recepção adequada. O Lizia responde sarcasticamente que eles também não estavam preparados para ver o que viram ao chegar. Kurt os leva para conhecer a casa, e ao verem cada cômodo, todos ficam surpresos. Ele os leva até o sistema de abastecimento de água que criou usando uma safira, garantindo que nunca faltarão recursos. Licia, apesar de ser poderosa, não entende como isso foi possível, então pergunta e ele explica. Ele garante que, mesmo com o uso constante, eles não ficarão sem água ou recursos por um ano inteiro. Depois, os leva até os quartos, e Lisa pula na cama imediatamente. Ele revela que a cama é feita de penas de grifo, mas Lizelot afirma que tem o cheiro dele, o que leva os outros a controlarem. Por fim, ele os leva ao último cômodo da casa, o escritório do mestre do ateliê. Ele pergunta a Olizia quando o mestre do ateliê vai chegar, mas ela não quer revelar que o próprio Kurt é o mestre, então apenas diz que ele está a caminho. Quando perguntam onde é o quarto dele, ele diz que, como é apenas um faxineiro, usará a cozinha para descansar quando precisar. Uau, esse garoto realmente não faz ideia. Todos gritam com ele, implorando para que use o quarto do mestre do ateliê. Durante o tempo em que o mestre do ateliê estiver ausente, Kurt se recusa a ocupar o quarto. Por 2 longas horas, todos tentam convencê-lo. Quando finalmente ele aceita ficar lá temporariamente, todos já estão exaustos de tanto insistir. O Licia então se lembra que Lizelot ainda continua sendo vulnerável a maldições. Ela pergunta se Kurt poderia usar magia para proteger a casa contra elas, mas ele admite que não possui esse tipo de poder. Felizmente, ela tem alguns talismãs que foram dados a ela por Mimico. Naquela noite, ela circula pela casa para posicioná-los. Ela decide colocar uma quantidade extra de talismãs perto do quarto de Lizelot, para protegê-la melhor. Quando ela faz isso, Lizelot acorda e acha que é seu homem dos sonhos rondando seu quarto. Ela sai animada, só para ficar desapontada ao ver que é apenas o Licia. O Licia também fica desapontada por Lizelot estar pensando em algo assim. Ou seja, é uma batalha de decepções. No dia seguinte, Lizelot se veste de forma sedutora e encontra Kurt na cozinha, segurando pratos para ajudá-lo com o café da manhã. Quando Licia entra e vê a cena, é mais uma decepção para sua coleção, e parece que outras ainda virão. Os outros acordam e o cheiro de pão fresco invade a casa. Kurt construiu um forno para servir pão e chá todas as manhãs. Ele prepara o café da manhã para todos, e enquanto saboreiam cada pedaço, ficam impressionados com o sabor. Mas há alguém ausente à mesa. O Licia percebe que Kurt não está e logo descobre que ele está do lado de fora, limpando os talismãs que ela havia colocado nas paredes. Ela corre para impedi-lo, mas ele já limpou todos, exceto um, que ele estava prestes a limpar também. Ela fica chocada, pois Mimico havia dito que os talismãs não podiam ser removidos daquela forma. Agora ela precisa explicar a Kurt como aqueles talismãs foram parar ali. Ela inventa uma mentira, dizendo que foi obra de alguns vândalos que rabiscaram as paredes. E, como o protagonista bobinho que é, ele acredita. O grande problema agora é como proteger Lizelot das maldições até que Mimico chegue, o que só acontecerá em alguns dias. Será que a simples presença de Kurt será suficiente para proteger nossa pobre Lizelot? Do outro lado, Tristan, o bispo que come pizza no café da manhã, expulsa Marlice da igreja da Polônia, alegando que o grupo de aventureiros dela sofreu muitas falhas e causou violência demais. Para piorar ainda mais a situação, o líder do grupo, Golova, tornou-se um criminoso, e Tristan afirma que não pode permitir que alguém associado a um grupo tão infame continue fazendo parte da igreja. Marlice implora desesperadamente a Tristan, admitindo que realmente usou magia de relâmpago em um restaurante, mas argumenta que só fez isso para punir os donos por servirem comida ruim. Claramente, essa mulher não faz ideia de o quanto se tornou uma Karen, e Tristan já perdeu completamente a paciência com suas desculpas. No entanto, como Marlice foi uma maga poderosa e um recurso valioso para a igreja, Tristan lhe oferece uma última chance. Se ela conseguir completar uma tarefa para ele, ele promete conceder-lhe o título de sacerdotisa.
Ele então serve uma taça de vinho vindo do império inimigo que se opõe à Polônia e pede que Marlício beba. Confiando nele, ela o faz, e Tristan sorri como um verdadeiro demônio, exibindo todos os seus 32 dentes dourados. Após terminar o vinho, Marlícia aceita realizar a tarefa, e com uma voz carregada de malícia, Tristan ordena que ela ajude a igreja a assassinar a terceira princesa, Lisa. Marlice fica horrorizada, ela não tem qualquer desejo de se envolver em um ato tão vil e traiçoeiro. Mas já é tarde demais. O vinho que ela bebeu estava amaldiçoado, a mesma maldição que uma vez consumiu a vida de Liselotte até que Kurt a salvasse com seu ensopado mágico. Caindo de joelhos em agonia, Marlice ouve Tristan revelar a verdade, agora ela está amaldiçoada. Seu corpo rejeitará qualquer coisa que não seja água, e dentro de um mês ela morrerá de inanição. Apenas Tristan possui o poder de quebrar a maldição. Ele deixa bem claro, se ela quiser viver, terá que obedecê-lo. Sentindo-se completamente traída e encurralada, Marlice é forçada a aceitar suas exigências. Ela é a mesma figura que vimos anteriormente, inconsciente dentro do círculo mágico, deitada em defesa diante do Senhor dos Demônios, uma pista sinistra de que Tristan pode ser um demônio ou o próprio Senhor dos Demônios. De volta ao ateliê, Ulicia se pergunta por que o inimigo parou de perseguir Liselotte ou de tentar amaldiçoá-la novamente. Ela suspeita que o inimigo ainda não tenha encontrado sua localização ou que tenha tentado, mas falhado, porque a culinária de Kurt tem neutralizado continuamente a maldição. Com essa dúvida resolvida, ela volta sua atenção para outra preocupação, Mimico, que já chegou à cidade junto com Elia e atualmente está ocupada armando várias armadilhas para rastrear o inimigo. Enquanto Kurt serve a comida, ele casualmente menciona que Liselotte não precisa mais temer as maldições, revelando que toda a mansão agora funciona como uma barreira gigante que reflete as maldições de volta para quem as lançou. No entanto, como Kurt não deseja ferir ninguém, ao invés de rebater a maldição de forma violenta, o feitiço simplesmente faz com que o agressor brilhe. No exato momento em que Kurt termina a explicação, um inimigo escondido nas sombras tenta lançar sua maldição mais poderosa sobre Liselotte, mas acaba imediatamente brilhando como uma luz LED. Ulicia sai para transmitir essa nova informação a Mimico. Enquanto isso, Kurt propõe a Liselotte que eles também saiam para fazer algumas compras e aproveitar um pouco a cidade. Mas não é porque Kurt precise comprar roupas ou algo assim. Ele simplesmente percebeu que, desde que Liselotte chegou, ela nunca colocou os pés para fora, e ele quer que ela se divirta pelo menos uma vez. Mesmo querendo muito ir com Kurt, Liselotte recusa o convite, sem explicar que é porque seria perigoso para ela sair. Enquanto isso, nas muralhas da cidade, o general Alad sente um forte pressentimento de que algo ruim está para acontecer, ao ver uma densa névoa maligna se aproximando lentamente da cidade. Ele suspeita que um ataque de monstros é iminente e compartilha suas preocupações com seu subordinado, Generic, que tenta tranquilizá-lo dizendo que desta vez as muralhas são muito mais altas e resistentes. Por outro lado, Mimico, Oili e Ulicia rastreiam um mago maligno que havia tentado amaldiçoar Liselotte mais cedo. Mas, infelizmente, não conseguem extrair nenhuma informação dele, pois já foi eliminado pelos próprios aliados. Oilia, no entanto, parece mais fascinada com as habilidades de Kurt, já que o cadáver do mago ainda brilha intensamente. Isso a faz pensar que, se alguém tão poderoso quanto Kurt se juntasse à missão, poderiam encontrar o inimigo em apenas um dia. Apesar disso, Ulicia ainda não quer envolver Kurt nessa confusão perigosa, e decide que eles mesmos lidarão com a situação. Mimico se oferece para investigar os arredores, dando ordens claras a Ulicia para não permitir, sob nenhuma circunstância, que Liselotte saia da mansão, já que agora sabem que o inimigo já está dentro da cidade. Nesse momento, o sino de emergência ressoa alto pela cidade, e Generic e Alad recebem a notícia de um subordinado de que houve um ataque de monstros. O esquadrão mágico ilumina rapidamente a área além das muralhas, revelando uma cena assustadora, vários milhares de esqueletos mortos-vivos marchando em direção à cidade. Mimico também toma conhecimento disso usando sua magia de detecção espacial e imediatamente suspeita que o verdadeiro objetivo do ataque seja Liselotte. Sem perder tempo, Alad avança para defender a cidade na linha de frente e ordena que Generic comece imediatamente a evacuação dos cidadãos. Generic, no entanto, quer lutar ao lado de Alad, acreditando que suas chances de sobrevivência seriam maiores se enfrentassem os esqueletos juntos. Mas, antes que possam sequer se posicionar, os esqueletos começam a caminhar diretamente contra as muralhas e desaparecem no nada. Mimico recebe esse estranho relato de seus subordinados fantasmas e comenta com Ulicia, que imediatamente se lembra que, meses atrás, Kurt havia consertado sozinho as muralhas norte e oeste da cidade. E talvez uma das habilidades especiais de Kurt esteja causando esse fenômeno bizarro. De qualquer forma, é uma ótima notícia.
Até mesmo Alad começa a suspeitar que o garoto que consertou as muralhas naquela época é o verdadeiro responsável por essa reviravolta misteriosa. Em outro lugar, é revelado que Marlice é quem está invocando os mortos-vivos. Ela já esgotou toda a sua mana, mas o demônio ao qual ela está vinculada ainda não está satisfeito e a força continuar invocando mais mortos-vivos usando os últimos vestígios de seu poder mágico. Marlice não consegue acreditar que é assim que sua vida vai terminar. Ela revela que Tristan fez um pacto com um demônio avançado apenas para assassinar a princesa, e agora esse mesmo demônio está a torturando, obrigando-a a invocar mortos-vivos sem parar nas ruínas da floresta próxima à cidade fronteiriça. Depois de invocar apenas 2 ou 3 esqueletos, Marlice esgota completamente sua mana, mas o demônio, impiedoso, obriga-a a usar sua própria força vital como combustível para continuar criando mais esqueletos. Vendo como a situação na cidade está se agravando, Ulixia percebe que precisa garantir que Lisa esteja segura. Ela retorna ao ateliê para verificar como estão Kurt e Lisa. Ela conta o que ouviu sobre o ataque à cidade e revela que os monstros continuam desaparecendo ao tocar nas muralhas. Ela diz que até os cavaleiros ficaram chocados com isso. Mas quem não ficou surpreso? Isso mesmo, Kurt. Ele explica que isso é algo muito comum em sua cidade natal e que realmente não é grande coisa. Pensando nas palavras dele, Ulixia tem a ideia perfeita para proteger a cidade. Ela se lembra dos cristais que Kurt havia conseguido anteriormente e percebe que poderia usá-los para desviar os monstros da fonte do problema. Ela diz a Kurt para permanecer no ateliê com Lisa. Quando eles perguntam o que ela pretende fazer, ela responde que vai destruir a fonte do mal através das ruínas. Nosso protagonista, sempre disposto, se oferece para acompanhá-la, mas ela recusa, pedindo que ele permaneça ao lado de Lisa. Kurt, modesto, acha que ela o está deixando para trás porque ele é fraco. Alguém precisa sussurrar para esse homem que ele não é fraco. Ele diz que ela deveria sair logo para que ele não morra ao tentar segui-la. Tentando encorajá-lo, Ulixia sussurra que não está deixando porque ele é inútil, mas sim porque há rastreadores à espreita e ela precisa que ele proteja Lisa. O rosto de Kurt se ilumina, contente por não ser inútil. Imediatamente, Ulixia corre para encontrar os cristais. Ao localizar as pedras, ela se dirige ao quartel dos cavaleiros. Como já tem uma relação de confiança com o general Alad, ele a reconhece na hora. Após trocarem cumprimentos, ela apresenta Mimico e Lady Oilia. Reconhecendo quem Oilia é, Alad rapidamente entende que a princesa está na cidade. Ele oferece designar alguns de seus cavaleiros para proteger Lisa. Mal sabe ele que seus cavaleiros não são tão fortes quanto a pessoa que está protegendo Lisa neste momento. Ulixia recusa a oferta dele e vai cuidar dos seus afazeres. Ela informa que precisa que ele crie uma distração no portão contra os monstros, enquanto ela vai até as ruínas destruir o núcleo dos monstros sozinha. Embora o plano pareça bom, Alad não acredita nela. Com qual arma ela pretende destruir as ruínas? E com qual exército? Todas essas perguntas ficam no ar, até que ela mostra a pedra que está carregando. Isso parece impossível. Ah não, ele grita. Não posso deixar você fazer isso e se matar. No entanto, ela insiste que vai funcionar e pede que ele apenas faça sua parte. Alad se recusa a deixá-la ir sozinha e se oferece para acompanhá-la, enquanto seu assistente Generic fica encarregado da distração. Quando Generic também recusa ficar, Alad o convence do contrário e eles continuam com o plano. As garotas partem, então Generic traz uma taça de bebida como se fosse a última bebida antes da batalha. Tradicionalmente, deveriam beber e quebrar a taça, mas eles acreditam que vão sobreviver, então apenas jogam a água fora, na esperança de tomar algo melhor quando voltarem vivos. Será que eles realmente voltarão? No ateliê, Kurt se sente inútil. Todos estão lutando e trabalhando, enquanto ele apenas fica parado. Lembrando das palavras de um velho de sua vila, de que uma pedra é o reflexo da pessoa, ele decide forjar uma espada para si mesmo. Ele lembra que a lâmina de Danzo era muito afiada, então tenta replicá-la. No portão das ruínas, Ulixia segura a pedra, orando para que funcione. Ela pede para todos cobrirem os olhos e então a lança. Com apenas um impacto, todos os monstros desaparecem. Até Alad fica chocado. É uma arma secreta do ateliê, ele pergunta. Na verdade, é uma arma pessoal de Kurt. Eles imediatamente montam seus cavalos e partem para enfrentar os monstros restantes nas ruínas. Enquanto isso, Kurt segura a lâmina que criou. Para ele, a espada parece inútil. Ele não consegue acreditar que criou algo tão estúpido, achando que seria uma lâmina de classificação D ou até F. Enquanto ele encara seu fracasso com descrença, Lee entra. Quando vê a espada, ela acha que está ótima. E quando descobre que a lâmina pode usar magia, fica ainda mais interessada.
Kurt pergunta se ela quer a espada, e Lee aceita alegremente. Seu rosto fica vermelho de felicidade. No entanto, Kurt sente que o sorriso dela é falso. Ele percebe que algo está errado, que ela está com medo. Decidido, ele a confronta, e está certo. Lee revela que alguém quer matá-la, e que ela é o motivo pelo qual ele e o Lixia estão tão inquietos. Kurt abaixa a cabeça em tristeza. Ele não odeia protegê-la, pelo contrário, odeia o fato de não conseguir salvá-la. Ele lembra que Golov estava rondando as ruínas no oeste e supõe que o Lixia está atrás dos monstros que lá se escondem. Ele olha para Lee, triste por não conseguir proteger alguém tão especial para ele, alguém que nem sequer percebe o quanto é especial para ele. Lee, no entanto, está feliz. Mas Kurt estraga esse momento ao dizer que ela não é a única pessoa especial para ele, todos do clã Sakura são especiais. Aceitando sua derrota, Lee admite que também se sente inútil e impotente. Já que ambos compartilham essa sensação, Kurt propõe que encontrem uma maneira de se tornarem úteis. Ele sugere que eles vão até as ruínas do oeste. Lee lembra que há monstros espalhados pelas 8 saídas da cidade, mas Kurt insiste que precisam abrir caminho com as próprias forças. Ele até consegue imaginar uma saída em meio ao desespero. Enquanto isso, nas ruínas, o Lixia sente um mau pressentimento e decide recuar. Será que algo de ruim vai acontecer com a chegada de Kurt às ruínas? Ou será que ele conseguirá salvá-los? Lisealotte está se preparando quando a lâmina de Kurt chama sua atenção, fazendo-a se lembrar do que ele havia lhe dito anteriormente. Aparentemente, se ela levantar a lâmina acima da cabeça, um feitiço será ativado. Ela se pergunta que tipo de feitiço essa lâmina minúscula pode lançar e decide descobrir por si mesma. Curiosa, ela puxa a espada e a ergue, mas para sua surpresa, nada acontece. Nesse momento, Kurt, falando de outro cômodo, diz que eles devem sair agora. Quando ela se vira, fica chocada ao ver que alguém se aproximou sorrateiramente por trás dela. Do outro lado, a batalha contra os mortos-vivos está saindo do controle. Desesperada, o Lixia pergunta a Lade se estão próximos das ruínas, e ele garante que, se continuarem eliminando os mortos-vivos, logo alcançarão o destino. O Lixia já está exausta. A luta está drenando demais sua energia, e ela mal consegue se manter de pé. Ainda assim, sente-se sortuda e grata a Generic, porque a força de distração dele atraiu um grande número de mortos-vivos para longe deles. Se não fosse por Generic, o Lixia e a Lade já teriam sido dominados pela quantidade de inimigos. No entanto, o exército de Generic não aguentará por muito tempo, e o Lixia também sabe disso. Ela percebe que a equipe de Generic logo ficará sem os cristais mágicos que tem usado para conter os mortos-vivos. O Lixia mesma só tem alguns cristais restantes em seu inventário, e a única forma de vencer agora é localizar rapidamente a origem dos mortos-vivos. Do nada, Alad leva um golpe no estômago, mas o Lixia não consegue ajudá-lo porque dezenas de morcegos mortos-vivos a cercam. Danzo e Senna aparecem para resgatá-los, apresentando-se a Alad como aventureiros que trabalham atualmente para o ateliê. Enquanto Kanz e Danzo apoiam o Lixia e Alad com suas habilidades de combate, Senna usa sua habilidade de navegação para localizar o ponto de surgimento dos inimigos, informando que os mortos-vivos estão vindo das ruínas logo à frente. Com essa súbita centelha de esperança, o Lixia usa seus últimos cristais mágicos para eliminar os mortos-vivos restantes na área e depois segue rumo às ruínas com o grupo. Ela entrega a Aura uma garrafa de sopa feita por Kurt, e ao bebê-la, os ferimentos de Aura se curam instantaneamente. Talvez eles não devessem ter desperdiçado um item tão poderoso tão cedo, porque segundos depois outra onda de mortos-vivos irrompe do portão das ruínas. Desta vez, Kanz e Danzo enfrentam corajosamente os goblins, e os outros seguem seu exemplo, marchando para a batalha mais uma vez. Depois de lidarem com os mortos-vivos, entram rapidamente nas ruínas, cortando qualquer monstro que apareça em seu caminho. Enquanto isso, Marley perdeu toda a esperança de sobreviver. Ela sabe que, se o Lorde Demônio continuar drenando sua força vital assim, nunca mais verá a luz do dia. Mas o que ela pode fazer? Está tão impotente que nem consegue falar por si mesma diante dessa entidade aterrorizante. O Lorde Demônio ri, entretido com o sofrimento dela. No entanto, seu sorriso desaparece quando descobre, através de sua magia de vigilância, que os humanos estão usando um tipo especial de cristal mágico que aniquila todos os mortos-vivos em seu raio de alcance. Ele também vê o grupo de Lixia se aproximando e se impressiona com a força que os humanos demonstraram. Comenta como estava entediado, apenas esperando ali por horas. Então, decide enfrentar pessoalmente o grupo de Lixia. Esperando encontrar algum entretenimento com isso, o grupo de Lixia entra em um corredor onde esqueletos começam a emergir do chão. Suspeitando que aquele seja o gerador dos mortos-vivos, eles usam imediatamente um cristal mágico, subjugando os esqueletos.
Mas a verdadeira batalha está apenas começando, pois o Lorde Demônio aparece diante deles naquele exato momento, sorrindo de forma ameaçadora. Com um único olhar, o Lixia reconhece essa criatura como um Lorde Demônio e esconde seu medo por trás de um sorriso confiante. Ela diz a Alad que basta derrotar aquele inimigo para acabar de uma vez por todas com os mortos-vivos. O Lixia avança rapidamente para desferir o primeiro golpe usando a pedra mágica de Kurt diretamente no rosto do Lorde Demônio. Mas ele emerge completamente ileso, afirmando com calma que o motivo de não ter sofrido danos é que possui vidas infinitas. O Lixia acha que ele está blefando, assim como Aura, que logo tenta provar o contrário com um golpe de espada. O Lorde Demônio nem tenta desviar e recebe o golpe diretamente no abdômen, sendo perfurado por completo, mas sua ferida se regenera instantaneamente, fazendo com que ambos percebam que ele realmente é invencível. O que de fato está acontecendo, no entanto, é que o demônio está drenando secretamente a força vital de Marlice para restaurar sua energia. O Lorde então mostra a Lixia e Eurad como seus companheiros estão do lado de fora, afirmando que todos os esforços dele serão em vão, já que ele pode continuar gerando mortos-vivos sem fim. Indo ainda mais longe, ele invoca dois colossais gigantes mortos-vivos, alegando que são fortes o suficiente para destruir os portões da cidade e prevê com arrogância que os gigantes logo pisotearão a equipe de aventureiros posicionada na entrada. Suas provocações levam o Lixia e Alad ao limite. Sem hesitar, eles o atacam com tudo. O Lixia o perfura no coração, e Alad o decapita em um ataque perfeitamente coordenado. Mas tudo é em vão. O Lorde Demônio simplesmente pega sua cabeça decepada e a recoloca sobre os ombros. Com um sorriso distorcido, declara que logo irá arrastar Lizealote para fora da cidade e a despedaçará diante dos olhos deles apenas para ver o desespero estampado em seus rostos. Marlapus sabe que a única forma de sobreviver é apagando o círculo mágico onde está presa. Mas ela já não tem forças para fazer nada. Fraca e impotente, ela expressa o quanto está com fome e implora aos deuses para provar a comida caseira de Kurt uma última vez antes de sua alma ser levada. Nesse momento, ela ouve a voz de Kurt e acredita se tratar de uma alucinação em seus momentos finais. Porém, quando ergue o olhar, vê o chão se rachando. Para sua descrença, Kurt e Lizealote aparecem, revelando que cavaram um túnel subterrâneo até ali para evitar os mortos-vivos. Kurt se surpreende ao ver Marfice, mas ela não diz nada. Ao ver a princesa Lizealote ao lado dele, Marlice presume que Kurt já descobriu que ela esteve envolvida na tentativa de assassinato contra Lizealote e que veio até ali para convencê-la a não seguir por esse caminho maligno. Lizealote pergunta a Kurt se ele conhece Marlice, e Kurt explica que eles faziam parte do mesmo grupo de aventureiros, apresentando-a como a irmã da igreja. Marlice imediatamente o corrige, dizendo que foi excomungada e não é mais uma irmã. Kurt, finalmente usando um pouco de raciocínio, percebe que Marlice está atrás da vida de Lizealote, mas rapidamente perde o fio da meada, concluindo ingenuamente que ela está tentando machucar Lizealote por estar frustrada com sua expulsão da igreja. Ele não poderia estar mais enganado, e Marlice nem se dá ao trabalho de explicar a situação real em que está. Lizealote, por outro lado, junta rapidamente as peças e percebe que o verdadeiro cérebro por trás de tudo é o Bispo Tristan. Kurt ainda age como se não fosse nada demais, repreendendo Marlice como um irmão mais velho sem qualquer traço de raiva, apenas dizendo que ela não deveria ter tentado ferir Lizealote. De qualquer forma, ele pergunta onde está o Lixia, confuso por ela ainda não ter aparecido, já que imaginava que ela teria chegado antes dele. Marlice diz que o Lixia está no andar de cima, convenientemente omitindo que ela está enfrentando um lorde demoníaco. Lizealote se oferece para ir atrás de Lixia, pedindo que Kurt desfaça o círculo mágico, garantindo que ficará bem e mostrando a lâmina poderosa e um tanto suspeita que ele fez para ela. Marlice permanece em silêncio, questionando internamente o quão idiota Kurt pode ser por deixar Lizealote ir sozinha ao andar onde o lorde demoníaco a espera. Enquanto isso, Kurt tira de algum lugar um balde e um esfregão e começa a literalmente limpar o círculo mágico como se estivesse lavando o chão de uma taverna, deixando Marlice completamente atônita. Conforme ele esfrega despreocupadamente os feitiços, parece que o Lorde Demoníaco também percebe que sua magia está enfraquecendo. Quando Lixia tenta atacá-lo novamente, ele desvia imediatamente do ataque, algo que não havia feito antes. Ele percebe que a corrente mágica está se esgotando e que, se não tomar cuidado, pode morrer. Ele se pergunta o que aconteceu e se o feitiço realmente foi anulado, sem saber que nosso protagonista desinformado já está no meio da história. Agora o Lorde Demoníaco entende que não pode mais brincar e precisa impedir que usem o cristal mágico. Antes que o Lixia e Alad possam tentar um novo ataque, Lizealote aparece diante dele. Isso significa apenas uma coisa: sua missão está cumprida. O único motivo para ele atacar a cidade é matar a princesa, e se ela veio até ele por vontade própria, não há mais por que se esforçar. Ele a ataca de imediato e ela cai.
O mundo de Ulixia desmorona. Ela fica em choque, incapaz de acreditar que a jovem sob sua proteção está morta. Para a surpresa de todos, borboletas cercam o corpo de Lizealoth e ela surge atrás do Lorde Demoníaco. Ela ri dele, informando que o que ele matou era apenas uma ilusão. A magia que Kurt colocou na espada era um feitiço de ilusão, que reproduz perfeitamente a aparência e até a temperatura corporal da pessoa real. O Lorde Demoníaco fica chocado, ele jamais teria imaginado algo assim. Ele a ataca uma segunda vez, mas borboletas pousam sobre o corpo falso e ela aparece de novo, desta vez ao lado do cristal mágico que precisa ser destruído, e o quebra com sua espada. O Lorde Demoníaco desaparece, e como quem conjurou a magia se foi, todos os monstros somem também. As criaturas na cidade evaporam e todos comemoram. Marlice percebe que os demônios sumiram e fica surpresa que o grupo realmente conseguiu derrotar o Lorde Demoníaco. Ulixia demora alguns instantes para voltar à realidade, completamente abalada. Ela corre até Lizealoth, perguntando por que ela saiu do esconderijo. Lizealoth admite que errou e pede desculpas. Todos estavam lutando e sofrendo por sua causa, então ela não podia continuar parada sem fazer nada. Ulixia implora para que ela pare de se desculpar. Foi Lizealoth quem salvou a cidade e são eles que devem agradecê-la. Aura cai de joelhos em sinal de gratidão. Lizealoth promete recompensar todos que fizeram o possível por sua sobrevivência, mas Aura recusa qualquer presente. Quando ela insiste, ele pede bebida alcoólica para sua equipe, um verdadeiro beberrão. Enquanto isso, Marlice sente uma forte dor no estômago. Ela percebe que a maldição lançada sobre ela ainda não desapareceu, mesmo com o feitiço anulado. Ela acredita que vai morrer, e de fato pensa que merece. Kurt aparece com comida para ela. Marlice assume que vai vomitar ao comer, mas não quer perder a chance de saborear uma última refeição feita por Kurt. Ela aceita. O que ela não sabe é que Kurt não é o garotinho que todos subestimaram no grupo. Na verdade, eles não sabiam que ele foi quem protegeu toda a equipe durante a jornada. Ela come a refeição e, de repente, o veneno em seu estômago se dissolve. Ela começa a lacrimejar. Percebe que todas as vezes em que eles se feriram em batalha, seus corpos se curaram primeiro. O que eles pensavam ser pura sorte era, na verdade, Kurt cuidando deles, porque seu poder não era lutar em batalhas. Eles achavam que ele era fraco. Agora ela consegue ver que cometeu um erro, e um erro caro. Ela pede desculpas a Kurt com lágrimas nos olhos, mas o tolo do Kurt acha que ela está pedindo desculpas por ter colocado os caravelhos no quarto de Lisa. Lisa e Ulixia chegam com 2 guardas. Os guardas vieram prender Marley, e Kurt grita que ela deveria ser libertada. Não que ele realmente se importe. Ele acredita que qualquer um que cometa um erro deve ser punido. Então, quando Marlafice se pergunta se ele está realmente implorando pela libertação dela, ele responde que não, e diz que em vez disso levaria comida para ela na prisão. Ele vai até Lisa para se certificar de que ela está bem. Ela o tranquiliza dizendo que está bem, e Ulixia sorri para si mesma. Ela mal pode acreditar que aquelas 2 crianças são, na verdade, as mesmas que salvaram sua vida naquele dia. Ela conclui que eles são de fato um grande mestre do ateliê e uma grande princesa. Ela vai até eles e pede que voltem para o ateliê. Eles seguram suas mãos juntos, e ele não consegue evitar imaginar o quanto é sortudo. Elas riem, perguntando se ele está feliz por estar de mãos dadas com 2 garotas bonitas. Mas isso não é o que realmente o faz feliz. Ele está feliz porque, pela primeira vez em sua vida, ele tem amigos que se importam com ele. Ele tem um lar para chamar de seu e já não sente mais que é inútil. Isso era algo que ele desejava a vida inteira, e finalmente está se tornando realidade. Ele olha para seu ateliê e conclui que, pela primeira vez, está feliz. Ele prepara refeições para os cavaleiros festejarem naquela noite. No entanto, enquanto comem, não parecem animados. Todos comem em silêncio. Ele presume que estão em silêncio porque sua comida não está boa e que estão chateados com ele. Você conhece Kurt, sempre que está triste, sua expressão revela tudo. Al percebe aquela expressão e se aproxima. Ele revela que todos estão comendo em silêncio porque estão gostando muito da comida. Esse comentário deixa Kurt muito feliz. Lisa aparece para apresentar Aura a ele como o cavaleiro da cidade. Ele diz a Aura o quanto está gostando da cidade e como Alad tem liderado bem. A Alad elogia a comida de Kurt, dizendo que desde que a comeu, suas feridas estão cicatrizando. Em vez de aceitar o elogio, Kurt responde que isso é um efeito comum de comer uma boa refeição. Comum? Isso não é comum para os outros presentes ali, mas podemos concluir que o que é comum para Kurt é, na verdade, extraordinário para os outros. Enquanto conversam, fogos de artifício iluminam o céu.
Kurt os havia preparado como uma celebração para aquela grande noite, e todos ficam felizes assistindo. Enquanto a noite deles termina de forma alegre, Tristan vai se encontrar com Margaret novamente. O que estão tramando agora ainda é desconhecido, mas é certo que, com Kurt como mestre do ateliê, eles acabarão se arrependendo. Vemos um flashback da infância de Kurt, vivendo em sua misteriosa casa chamada Ust Village. Ele se aproxima de Hildegard, uma garota com um demônio, que está quieta em seu canto, e pergunta se ela é filha do comerciante viajante. Hilda o ignora inicialmente, mas como ele continua insistindo, fazendo de tudo para puxar conversa, até mesmo chorando, ela finalmente fala, dizendo que seu pai a proibiu de falar com as pessoas da vila. Aparentemente, o pai de Hilda acha que os moradores são um pouco estranhos e teme que ela seja influenciada por eles. De qualquer forma, Hilda deixa claro para Kurt que está falando sozinha, e Kurt, entrando na brincadeira, também afirma estar conversando consigo mesmo. Assim, se apresentam dessa maneira e rapidamente se tornam amigos. Pouco depois, Kurt leva Hilda para ver flores coloridas nas montanhas em seu golem de ferro de estimação. No caminho, Hilda encontra algumas frutas silvestres, e sem saber, decide comê-las. As frutas, no entanto, são altamente venenosas. Felizmente para ela, Kurt, mesmo sendo tão jovem, tem o conhecimento necessário para fazer um antídoto. Pensando rápido, ele coleta algumas ervas, transforma em uma pasta e coloca na própria boca antes de compartilhá-la com Hilda de maneira um tanto constrangedora. O flashback termina aqui, e é revelado que Kurt estava assistindo essa memória de infância em seu sonho enquanto viajava de carruagem com Ulicia e o grupo de aventureiros. Eles estão a caminho de uma vila que pediu ajuda. Ao chegarem ao destino, conversam com o chefe da vila, que explica o problema: uma seca repentina deixou o rio da vila seco. Sem água, as plantações estão morrendo. Ulicia, no entanto, não se preocupa. Observando o mapa, ela vê que há um grande reservatório em uma vila vizinha, e percebe que o canal de água do reservatório conecta-se também à vila que precisa de ajuda. O problema, segundo o chefe da vila, é que o líder da vila vizinha se recusa a compartilhar a água, mesmo após várias tentativas de negociação. Por isso, o chefe pediu ajuda à autoridade do ateliê, na esperança de que com seu prestígio consigam convencer a outra vila a colaborar. Depois de entender a situação, Ulicia retorna ao grupo, mas encontra apenas Danzo, que informa que os outros já subiram a colina. Um velho responsável pelos pássaros está com as costas travadas, então pediram ajuda a Kurt, o ateliê master. Uli acredita que Kurt pode lidar com isso sozinho, então monta em seu cavalo e parte para tentar convencer a vila vizinha a liberar o reservatório. Ao chegar lá e se identificar, o chefe da vila se ajoelha, implorando por ajuda, revelando que o reservatório secou. Ulicia não entende o que está acontecendo e só consegue rezar para que Deus envie chuva. Nesse momento, dois aldeões aparecem apressados dizendo que algo está acontecendo no topo da colina, mas não conseguem explicar com palavras. Ulia corre até o local e encontra Conz e Senna maravilhados diante de um grande lago. Ulia não entende, se havia um lago daquele tamanho, por que os moradores alegaram falta de água? Senna apenas diz que aquele lago não existia momentos atrás. Kurt aparece correndo inocentemente e Ulia logo entende o que deve ter ocorrido. Ela pergunta por que ele está ali, em vez de ajudar o velho, e Kurt explica que viu os pássaros do homem com muita sede, então foi até ali e extraiu água de um aquífero, uma rocha ainda não descoberta que continha um enorme volume de água. Logo, os dois chefes das vilas chegam e se ajoelham, agradecendo a Ulia por ter salvado suas vidas. Kurt, completamente alheio, também olha para Ulia com admiração, acreditando que ela resolveu tudo em questão de minutos, sem saber que ele mesmo foi quem salvou o dia. Com o problema resolvido, o grupo segue viagem de volta, recebendo diversos ovos de pássaro como presente de agradecimento. Kurt compartilha seus planos de cozinhar algo delicioso com os ovos, como omeletes, panquecas e até sobremesas. Ele pergunta por Lee, e Ulicia responde que Lee foi até o Sr. de Tione para entregar um relatório sobre o ataque dos mortos-vivos. A cena muda para Lee e Alad jantando com Mangrave e Tione.
Aparentemente, o Sr. Ibags tem autoridade equivalente à de um duque. Para consolidar ainda mais seu poder, ele tenta ganhar a confiança de Li. No entanto, ela vê através de suas intenções, mantendo um sorriso no rosto, pois está ali como representante do ateliê, não como princesa do reino. Mangrave tenta extrair informações sobre o Ateliê Master, sabendo que ele foi quem salvou a cidade do ataque do monstro morto-vivo, mas Li desvia cuidadosamente das perguntas, tentando impedir que Kurt se torne uma peça política. Conforme a conversa se aprofunda, Mangrave muda o assunto para a cidade onde o ateliê está localizado, destacando que ela ainda não tem nome. Li afirma que, para que uma cidade seja oficialmente nomeada, o reino precisa primeiro nomear um vice-rei. Mangrave tem autoridade para nomear vice-reis dentro de seu domínio e revela sutilmente sua intenção de nomear o mestre do ateliê como vice-rei da cidade. Leaze percebe imediatamente que sua real intenção é colocar Kurt sob sua jurisdição direta. No entanto, como o próprio Kurt ainda nem sabe que é o mestre do ateliê, Li não pode permitir que isso aconteça. Então, ela diz a Mangrave que uma decisão tão importante não pode ser tomada apenas por ela. Mangrave acha a resposta de Lisa suspeita, especialmente considerando que ela é tanto princesa quanto representante oficial do ateliê. Ele aponta que esperava que ela tivesse pelo menos alguma autoridade, se não total, sobre decisões como essa, e Lia pega completamente de surpresa. Ela hesita em responder e fica mais nervosa quando Mangrave se volta para conversar com Alad. Mangrave pergunta a Alad, o general dos cavaleiros da cidade, se ele tem alguma objeção à nomeação do mestre do ateliê como vice-rei, e Leaze só pode torcer para que ele diga que sim, revelando que Alad não sabe da situação de Kurt. Alad, completamente alheio, aceita imediatamente a proposta. Então Leaze intervém novamente com outra objeção. Isso leva Mangrave a questionar se há algum defeito oculto ou incompetência no mestre do ateliê que o torne inapto para o cargo. O comentário ofende Li, que, sem conseguir se conter, afirma com orgulho que não há ninguém mais talentoso em toda a nação do que o mestre do ateliê. Ela comete o erro de elogiar demais Kurt, dando a Mangrave toda a confirmação de que precisava. Com um sorriso, ele declara que o mestre do ateliê definitivamente será nomeado vice-rei. Lisa Lat retorna ao ateliê com notícias bombásticas, que bagunçam tudo. O Lia se preocupa com a possibilidade de terem que apresentar Kurt como mestre do ateliê, o que seria impossível, já que ele mesmo não sabe que é um mestre. Ela sugere que encontrem outra pessoa para fingir ser o mestre do ateliê, apenas para resolver o assunto. Mas isso não funcionaria, porque todos os cavaleiros já conheceram Kurt e sabem sua verdadeira identidade. Quem acreditaria neles ao apresentarem um substituto que não é nem tão bom, nem tão forte quanto ele? Lisa Latata aceita a sugestão de Ulissi a princípio, mas, ao considerar que escolher outro para fingir ser Kurt seria como substituir seu amante, ela grita dizendo que não permitirá isso. Não há ninguém como Kurt naquela cidade. Na verdade, em todo aquele mundo. Ela pergunta onde ele está, e Ulissi brinca dizendo que ele está criando uma criança. Espera, isso significa que seu amante tem um filho que não é dela? Se há uma pessoa com delírios intensos naquela cidade, essa é Lisa L. Ela grita que, mesmo que ele tenha um filho que não seja dela, ela adotará a criança e a treinará. Isso é um exagero, mas ela sabe muito bem que é uma princesa e tem poder para fazer o que quiser. Ulysses está apenas provocando. Kurt não tem um filho, mas está cuidando de um ovo que eles conseguiram na cidade que visitaram, e que está prestes a chocar. Sabendo que Kurt nunca faz nada pequeno, Ulysses se preocupa. O que exatamente sairá desse ovo? A preocupação dela se prova válida quando Kurt grita seus nomes, dizendo que o ovo chocou. Em outro lugar, Mimiko está exausta de lidar com os inúmeros relatórios em sua mesa. Ela reclama disso para Lady Oilia, que diz que parece que a máscara de Mimiko está prestes a cair. Falando sobre o trabalho, Oilia conta que o bispo Tristan foi morto e seu corpo foi encontrado. Ela sugere que ele foi assassinado pela Igreja da Polônia, que precisava de alguém para pagar pelo fracasso no ritual de invocação do Senhor Demônio. Ela pergunta a Mimiko o que ela deseja fazer com Mara First, se quer matá-la. Embora Mimiko tenha vontade de matá-la, ela lembra que Kurt disse a Marla que a visitaria na prisão. Matar Marla poderia enfurecer Kurt. Sorte de Marla. Pelo menos o relacionamento que ela não valorizava meses atrás é o que agora mantém sua vida. Falando em Kurt, Mimiko recebe uma carta que a surpreende. O ovo que Kurt estava cuidando chocou e dele nasceu uma criança do sexo feminino. Agora, ela sente que precisa perguntar ao Lia sobre seu próprio futuro, porque foi o Lia quem profetizou em tom de brincadeira que Kurt estava criando uma criança. A profecia piadista se tornou realidade, e Mimiko está chocada demais para raciocinar. Ela convoca uma reunião com todos, e a jovem criança se senta no colo de Kurt, toca seu rosto e o chama de papai.
Apesar de ter acabado de nascer, a criança parece ter cerca de 3 anos de idade. O Lixia lembra Kurt de que é impossível uma criança sair de um ovo e diz que a menina é um monstro. Infelizmente, ela precisa que ele lhe entregue a criança. Quando ele pergunta o que ela fará com a menina, ela responde que vai matá-la. Ele se recusa a deixá-la ir. Ele não acredita que uma criança inocente possa matá-los a todos. Ela arranca a menina de seus braços, mas ele implora, dizendo que assumirá a responsabilidade pela bebê. Ela se recusa a permitir. No entanto, a criança olha para ela, toca sua bochecha e a chama de mamãe. Ela derrete imediatamente, imaginando seu futuro com Kurt, com a menina como a primeira filha deles. Como se Lisa soubesse o que ela estava pensando, traz de volta a realidade dizendo que a menina não é filha dela com Kurt. Ela insiste que não está pensando que a criança é dela. Mesmo assim, Lisa arrasta a menina para longe. Mas quando a garota toca sua bochecha e também a chama de mamãe, ela se derrete novamente. Ela solta, e Senna a pega no colo. A menina chama Senna de irmã. Quando Senna começa a se deleitar com o novo título, Lisa aparece querendo ser chamada de mamãe pela segunda vez. K também diz ao Lixia que não há razão para matar a criança, pois acredita que se a treinarem bem, mesmo que ela seja má, pode se tornar alguém boa. O Lixia não tem escolha senão aceitar. Lisa começa a se perguntar qual nome devem dar ao bebê. Ela sugere que, já que a menina a chamou de mamãe, pode nomear a criança com base nos nomes dela e de Kurt. Então ela escolhe o nome Curi. O Lia se recusa a aceitar que a menina também a chamou de mamãe. Então, ela considera o nome Yukuri. As duas começam a discutir e a brigar tanto que fazem barulho suficiente para acordar a estranha bebê. A criança acorda e pergunta por que estão brigando. Ela segura as mãos das duas e todas se acalmam. Elas decidem que não se importam mais com qual nome vem primeiro ou por último. Ao ver como a criança traz vida ao grupo, e como todos ficam felizes com sua presença, Kurt percebe que ela pode ser a peça que os une novamente. Ele sugere o nome Akuri, que significa área, como se fosse o elo comum entre eles. O nome é bem aceito pelos demais, e a menina pula de alegria com seu novo nome. Apesar do momento feliz, o Lixia continua cética quanto à origem da criança. Ela envia um pouco de cabelo e saliva para Mimiko fazer testes, pois quer decidir o que fará com a menina. No dia seguinte, Kurt constrói um quarto para a criança na casa. A Kuri fica empolgada, mas para o Lia, aquilo não é um quarto, e sim uma caverna. Ela o construiu de modo que não há janelas por onde a criança possa sair, além de ter encantamentos mágicos ao redor, caso a menina seja realmente má. Como outra precaução, o Lixia também assegura que Lisa e a Kuri não se encontrem, pelo menos até ela receber o retorno de Mimiko sobre os testes. Ela precisa resolver alguns assuntos com Kurt, então o chama para sair. Auri deseja acompanhá-los, mas eles dizem que ela não pode. O Lia pede para Senna cuidar do bebê até que voltem. Durante a viagem, o Lia comenta com Kurt que precisam resolver o que tem que resolver o mais rápido possível para voltarem para Kuri. De repente, ela ouve um som de bebê na carruagem. Pergunta a Kurt se ele também ouviu, e ao confirmar, ela vai verificar. Fica chocada ao ver a Kuri sentada na carruagem. Eles consideram se ela fugiu e o seguiu. Eles não podem levá-la na viagem porque o pessoal em casa ficará preocupado, então precisam levá-la de volta. Contudo, não tem tempo suficiente para isso. Por sorte, o Lia vê uma mulher a cavalo atrás deles e pede ajuda para levá-la de volta. Enquanto está fora, Kurt reflete sobre o que ela teme. O Lia não rejeitou a criança porque não gosta dela, mas porque está preocupada com todos. Ele se questiona se fez a escolha certa e o que fará se a criança realmente for má. O Lia volta e o tira de seus pensamentos. Ela sabe no que ele está pensando e diz que ele tem razão. No entanto, ninguém sabe o que a menina poderá se tornar no futuro, então nenhum deles está errado. Eles ficam ali parados quando um senhor idoso aparece para apressá-los em sua viagem para salvar a cidade. A Kuri e Kurt respondem animadamente, enquanto Lixia permanece perdida no entusiasmo dos dois.